Eu tinha uma doença muito grave, que era um problema de coluna, clinicamente sem solução. Eu tinha perdido o movimento da perna e era uma doença que, se eu fizesse uma cirurgia, eu não ia mais poder sentar. Eu tomava morfina para essa doença, sabe? E daí, a partir do momento que eu pesquisava sobre Nossa Senhora do Sorriso, que eu me interessava por Nossa Senhora do Sorriso, essa doença agravava e eu não entendia o que Deus queria de mim, mas na verdade Ele precisava que eu tivesse uma missão, que eu aceitasse um plano de Deus. E foi no dia 31 de julho do ano de 2003 que uma pessoa rezando por mim, ele me revelou que eu, para mim ter a cura dessa minha doença, eu teria uma missão. E essa pessoa perguntou para mim: filha, você acredita, você tem fé? Eu falei sim. Então, eu falei: olha, Jesus hoje está te dando a possibilidade de uma cura, mas para isso você tem uma missão. Você aceita? Eu falei: aceito. Aí ele falou: Nossa Senhora do Sorriso precisa se tornar conhecida no mundo inteiro. E Santa Teresinha está te pedindo isso. Então, a partir desse momento, tome posse dessa graça e a tua missão é revelar. É isso que eu estou fazendo aqui em Lisieux, na França, exatamente. Eu vim agradecer a Santa Teresinha e tentar divulgar mais o nome de Nossa Senhora do Sorriso. Nós aqui temos o quarto de Luiz Martin, do pai. Temos aqui algum jeito da casa dele, não é? Aonde tem o relógio. E lá em cima do espelho tem um quadro. Celina fez aquele quadro das rosas de Santa Teresinha que a gente falava ontem. Nós aqui temos foi reproduzido este reliquiário bastante grande, onde tem o objeto da infância, brinquedo dela e muitas outras coisas que foram colocadas. E lá temos o hábito também da primeira comunhão de Teresa do Menino Jesus. Eu acho que aqui nós temos uma ideia, olhando bem, daquilo que era a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus aqui nesta casa de Buissonnet. Então eu acho que este é também um momento muito importante, ver que ela foi verdadeiramente criança e viveu esta experiência da infância que depois levará a projetar a infância espiritual. Le grand désir de Thérèse, c'était de devenir une sainte, une grande sainte. Et la sainteté se présentait pour elle sous l'image de ces géants que sont Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, Augustin, Saint Paul. Or, elle vivait une contradiction entre ces désirs immenses d'être une sainte et ce sentiment, cette constatation qu'elle est, elle, une petite. Une fille comme toutes les filles de son âge, avec ses souffrances, ses difficultés, ses limites. Alors, elle ne se décourage pas. C'est un de ces mots, je ne me découragerai jamais. Et elle cherche comment trouver un chemin entre ses grands désirs d'être une sainte et sa faiblesse, sa petitesse. Et elle découvre alors ce qu'elle appelle la petite voie de la confiance, la petite voie de l'abandon, la petite voie de l'amour. Pour l'Église, c'est, disons, une grande sainte qui a marqué fortement la spiritualité de ce siècle, qui a fait une sorte de révolution dans la spiritualité, pas toute seule, mais par rapport au moins pour la France, à une époque encore marquée par un certain jansénisme, et donc une certaine peur de Dieu, et donc une distance entre Dieu et la créature. Et Thérèse, avec son audace et aussi sa découverte de sa petite voix, a découvert que Dieu était amour miséricordieux, et elle a redonné à beaucoup ce sens de que la vie avec Dieu est une vie d'amour, de relation d'amour. Rien ne fait obstacle au don de l'amour de Dieu. Rien ne peut empêcher Dieu de nous aimer et en nous aimant,
de nous donner la grâce, la force d'aimer à notre tour comme lui. En cela, elle est une disciple très grande et géniale de Saint Jean de la Croix. Alors c'est, je crois, là le cœur de sa petite doctrine. La sainteté n'est pas réservée aux grandes âmes, mais la sainteté est pour tous. En même temps, elle a été la plus grande thaumaturge des temps modernes, puisqu'elle a fait, Dieu à travers elle a fait des milliers de miracles dans le monde, et ça continue, Et puis alors, maintenant, depuis 1997, Jean-Paul II l'a déclaré docteur, donc elle est une enseignante officielle de l'Église, et ça, c'est encore à découvrir et à approfondir, et c'est un doctorat féminin. Donc c'est très important pour la place de la femme dans l'Église. Elle a rendu aux pauvres et aux petits le visage de Dieu. Elle leur a redonné Dieu, en quelque sorte, non pas comme un rêve impensable et impossible, mais comme véritablement la réalité qui est donnée et qui nous est donnée. Parce qu'elle contemple ce Dieu qui s'abaisse et se fait si petit, elle le contemple dans le visage de Jésus enfant et dans la sainte face de Jésus souffrant sa passion et donnant sa vie pour le salut de tous les hommes. Aqui é o lugar onde Santa Teresa pede ao pai a licença de entrar no Carmelo. Este lugar é o lugar teresiano conservado, com muito carinho, com muito amor. Então esta casa é onde Santa Teresinha viveu 10 anos, de 1877 a 1887. E todos os dias daqui, com o pai, ela ia até a igreja de São Pedro, onde aprende a adoração ao Santíssimo, onde aprende a rezar.